Olá, esse vídeo é para falar do curso EAD online que eu montei com meu grande amigo, brilhante economista André Roncalha. A gente decidiu montar o curso baseado no livro que a gente escreveu junto, cujo título é Brasil, uma economia que não aprende, que é um tema que nos persegue, né, há muitos e muitos anos, né? Esse tema de por que o Brasil é uma economia pobre e injusta, né? Na verdade, a grande motivação do livro e do curso no fundo, é explicar a pobreza e a desigualdade da economia brasileira, né? Um tema que a gente sempre pesquisou. Eu que sou professor desde, sei lá, há quase 20 anos, né, na GV, dei aula em outros lugares também, sempre pesquisei macroeconomia, desenvolvimento econômico, o André também, professor há muitos anos, né, a gente trabalhou mestrado, doutorado, sempre com esse tema perseguindo a gente, né. E finalmente a gente teve o tempo, né, e a coragem de escrever esse livro. É um trabalho desgraçado, né, quase 200 páginas, mas também ao mesmo tempo é um projeto muito prazeroso, né, porque a gente aprende muita coisa, né. Na verdade é o que diz um amigo meu, né, o conhecimento é a única coisa que você, quanto mais você oferta, mais você tem, né, porque você vai aprendendo ao ensinar, você mais do que ensinar, você acaba aprendendo, né. Então é muito prazeroso. E no final do dia, né, esse título do livro, que é o Brasil, uma economia que não aprende, foi o que a gente conseguiu. Foi a melhor chave de leitura, o melhor eixo condutor para explicar a pobreza relativa da economia brasileira na nossa visão, né? Pobreza e desigualdade, porque é, a gente consegue também explicar a desigualdade no Brasil usando essa ideia de aprendizagem, né? Não é uma ideia nova entre economistas, né? Desde sei lá, tempos imemoriais, né? Os economistas do desenvolvimento econômico sempre falavam do learning by doing effect, né? Que são características de uma economia que vai aprendendo, né? O que precisa fazer, o que precisa acontecer para que uma economia seja capaz de aprender no tempo, né? E é um aprendizado no sentido de aprendizagem produtiva, obviamente, né? Não é um aprendizado das pessoas de ler e escrever. Claro que isso é um pré-requisito básico, né? Só que muito mais do que isso, a economia precisa aprender a fazer coisas de maneira coletiva, né? Ou seja, e a gente explora muito isso no livro, né? O sistema produtivo de uma economia precisa ser capaz de produzir coisas, né? Isso depende de uma coordenação entre pessoas dentro de uma empresa, entre governo, entre regiões, né? É, Quem tem desenvolvido muito essa ideia é um físico, o César Hidalgo, ele tem um grupo até no MIT, cujo nome é bem legal, né? O grupo dele chama Collective Learning, né? O Collective Learning é o grande desafio, né? A questão do desenvolvimento econômico que passa, né? E no livro a gente explora isso, né? Toda a origem dessa discussão que vem da indústria, da industrialização, mas no fundo o desenvolvimento econômico ele é um processo de aprendizagem, né? De collective learning, de economias que são capazes de produzir coisas incríveis, sofisticadas, altamente tecnológicas, né? E isso tem um valor muito grande no mercado, né? Isso que traz o que os economistas chamam de poder de monopólio, que na verdade é valor, né? Tem um valor ali naquele conteúdo tecnológico, na aprendizagem embutida naquele produto, que as empresas conseguem cobrar caro, conseguem ter bons lucros e conseguem pagar bons salários, né? Então, no limite, a gente pode fazer a leitura de que o desenvolvimento econômico nada mais é do que um processo de aprendizagem, né? Um grande economista que tem trabalhado nisso, que é o Joseph Stiglitz, ganhou o Nobel acho que em 2001. Ele tem um livro maravilhoso, aliás, acho que tá até por aqui o livro, daqui a pouco eu acho ele, cujo título é Creating a Learning Society, né? Como é que você cria uma sociedade que aprende, né? Quais são as características, né, que uma sociedade, um país tem para que ele possa aprender a produzir coisas, que é o que gera valor, que é o que traz riqueza, que é o que traz bem-estar e que é o que traz, inclusive, salários altos e uma sociedade menos desigual, né? E, obviamente, que lá atrás a base disso está na indústria, né? A gente fala muito disso no livro, quase um terço do livro é para fazer essa discussão de industrialização, né? Que na verdade a gente pode fazer uma leitura de que o processo de industrialização é um processo de aprendizagem, né? Começa com os bens mais simples e simplistas, né? Que são, sei lá, sapato, fumo, bebida, são os industrializados que a gente chama de low tech, né? De baixo conteúdo tecnológico. Depois vem os medium tech, né? Que já tem algum processamento, cera de sapato, enfim, esses whey protein, né, que tem hidrólise do queijo. Aí a gente começa a avançar um pouco mais na escada tecnológica, né, que, por exemplo, medicamentos. Né, medicamentos já é um bem medium high-tech, né, para fazer medicamento não é trivial. Né, e lá em cima da escada tecnológica, do processo de industrialização máximo,
a gente tem os bens super high-tech, né? Reatores nucleares, aparelhos de raio-x, tomografia, máquinas que fazem máquinas, né? A química fina, super sofisticada, a mecânica de precisão, que os suíços são exímios nisso, né? Então, o processo de industrialização é essa subida da escada tecnológica, na verdade. E a gente mostra muito no livro, com milhares de exemplos, né? De casos específicos, né, de empresas, de Brasil e da Ásia. A Ásia deu uma grande lição para o mundo, né? Porque quem conseguiu subir essa escala tecnológica, e eu e o André a gente mostra inúmeros exemplos disso no livro, né? Foi de verdade a Ásia do Leste, né? Primeiro lá atrás com o Japão, depois principalmente Coreia do Sul, Taiwan, um pouco também Singapura, até Malásia e Tailândia conseguiram avançar bem, né? E por fim a China, que está aí já na fronteira da guerra tecnológica das nações, né? Conseguiram fazer o 5G, por exemplo, que é uma tecnologia fantástica que nem os Estados Unidos dominam, né? Então a Ásia conseguiu subir essa escada tecnológica da industrialização sofisticada, enquanto que o Brasil não, né? Por isso que o título do livro é O Brasil, uma economia que não aprende. Na verdade, o Brasil já soube fazer coisas muito sofisticadas, né? O Brasil não só já aprendeu, como ensinou ao mundo, né? A gente contou com um prefácio incrível no nosso livro do Bresser, do Beluso e do Sayad, né? Que são três grandes heróis pra gente, assim, da nossa geração, né? O Sayad, eu me lembro quando eu me formei em 98 na FEA USP, ele que me entregou o diploma, foi o nosso paraninfo, né? Então isso foi maravilhoso pra gente, a gente conseguiu contar com esses três prefácios incríveis. É, é, e o Bresser e o Beluso, eles destacam muito isso, né? O Brasil já ensinou ao mundo, o Brasil já soube aprender muito. Até os anos 80, o Brasil estava na fronteira ali dos emergentes, era o país que mais crescia entre os emergentes, tinha uma produção industrial incrível, né? Eu tenho escrito muito no meu blog, né? E no livro a gente dá vários exemplos, né? O Brasil produzia tanques, canhões, cilindros de mergulho, né? Eu adoro mergulhar e resgatei uma história, me mandaram de uma empresa que a gente tinha que produzia cilindros de mergulho, imagina que legal. E tantas outras coisas, né? Elevadores, o grupo Vilares era gigantesco, enfim, milhares de exemplos de empresas brasileiras que acabaram morrendo nos 80, e a gente destaca um pouco disso no livro, né? Que muito do conteúdo tecnológico e de aprendizagem da economia brasileira morreu na virada ali para os 90, na abertura comercial, por um motivo simples, né? A gente não estava preparado ainda, né? A gente vinha numa subida da escala tecnológica, mas as nossas empresas ainda eram frágeis, né? Por exemplo, o cilindro de mergulho a gente fazia aqui por $300 e lá fora custava 180. Então a gente não tinha a escala, o conhecimento, as redes produtivas ainda suficientes para concorrer, especialmente com as multinacionais, né? E essa é uma história importante do livro também. As multinacionais, elas estão babando, né, para matar as nossas empresas, para ocupar o espaço das nossas empresas. A gente explora muito isso no livro, né? Nos anos 90, a entrada de multinacionais aqui foi ainda mais forte, né? E nada contra as multinacionais. Eu acho que elas geram emprego, trazem um pouco de tecnologia, têm bons empregos, mas geram bons empregos, salários, mas o fato é que a multinacional é como o leão, né? Você não vai pedir para o leão não comer carne. O objetivo fundamental da multinacional é ganhar dinheiro, ganhar mercado, ocupar espaço e matar o concorrente, se possível, né? No limite comprar, né? A gente tem milhares de casos de multinacionais, e aí são multinacionais da Ásia, da Europa, Alemanha, Estados Unidos, França, é da lógica do sistema capitalista, né? Eu faço essa crítica às multinacionais, mas não é nenhuma ideia imperialista, nada disso. O multinacional está aí para ganhar dinheiro, é por isso que ela é feita, né? O motor do sistema capitalista é ganhar dinheiro. Então a multinacional, a decisão óbvia dela, ou vamos dizer assim, a motivação básica dela é comer carne, né? Ganhar espaço e ter lucro. Então os países ricos que têm multinacionais fortíssimas, em geral, eles conseguem dominar os mercados emergentes e eles sufocam, né, as empresas emergentes, né? Isso é da própria natureza do sistema empresarial. A Embraer é apenas mais um exemplo disso. Claro que é um exemplo que acabou virando simbólico, né, porque era um case de sucesso muito forte do Brasil. Inclusive foi uma criação, né, do que a gente destaca muito no livro, né, da associação virtuosa entre Estado e mercado, né, que especialmente para os países emergentes é muito importante que haja essa interação, essa associação virtuosa entre Estado e mercado que a gente viu na Embraer, e lá na frente ela foi comprada pela Boeing, né? Mais um exemplo de uma empresa brilhante brasileira que foi comprada por multinacional. Tem o caso da Selma, que chegou a fazer quase a turbina do AMX, que era aquele jato que a gente conseguiu fazer nos 80 em parceria com os italianos, né? Selma, uma baita empresa de Petrópolis, né? Hoje, depois ela foi comprada pela GE.
e hoje ela faz manutenção de turbinas, né? E tantas outras, né? A Troller, que estava fazendo aquele jipinho legal, que foi comprado no Nordeste. Eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa de M&A aqui em São Paulo, ela ficou multimilionária, né? Acho que ela vendeu mais de 100 empresas brasileiras, né? Depois eu vou até pedir a lista para ela, né? Porque toda semana eu recebo o e-mail dela. Fizemos a transação de venda de tal empresa para uma multinacional. Fizemos a transação de venda de... então é uma lista assim, gigantesca, né? De coisas que são inovações, empresas potencialmente muito boas do Brasil, mas que vão sendo compradas pelas multinacionais e de novo. Não estou fazendo um juízo de valor aqui de que a multinacional é malvadona. Isso é a lógica do sistema. E para o empresário brasileiro também é difícil, eu entendo a situação dele. Né? Ele está aqui numa concorrência desgraçada com a multinacional, sistema tributário todo torto, infraestrutura horrível. O cara entrega a vida inteira, dedica a vida inteira dele para a empresa, não consegue ganhar dinheiro, fica patinando. Aí vem uma multinacional, dá uma bolada pro cara, ele vende, óbvio. Vai curtir a vida doidado, viajar o mundo, pega uma grana porque ele foi genial e teve uma sacada tecnológica, né, empresarial. E como o ambiente aqui é muito difícil, né, especialmente com essa economia em crise que a gente está, com quase uma depressão brasileira que a gente vive, né, faz sentido a pessoa simplesmente vender a empresa e pronto. Né? Então, tudo isso a gente aborda no livro. Né? O livro é um pouco essa história, só que a gente tenta fazer várias coisas. Né? A gente tenta primeiro escrever numa linguagem simples, né? E isso a gente faz no curso também, no curso EAD, que é o que tem a mesma temática do livro, né? Na verdade, a gente gravou 20 horas de curso em cima do livro, né? Então, tem a versão mais light, se você quiser ler o livro, e tem a versão mais heavy user, né? Se você gostar muito dessas ideias, mesmo recomendo que vocês façam o curso, porque a gente tem 20 horas de discussões no estilo dessa discussão aqui que eu estou fazendo, né? Então, no livro a gente conta esses casos, escreve de maneira bem simples, didática, o livro ele é voltado, e o curso também, para leigos, ele não é voltado para economistas especializados, claro que também para quem policymakers, economistas profissionais que se interessam por essa literatura, por esse tema, são mais do que bem-vindos a fazer o curso e assistir o curso e ler o livro, né? Mas a gente procurou escrever de uma maneira super simples e contar casos concretos mesmo, de mundo e de Brasil, de mundo e de Brasil. Especialmente da Ásia, comparando sempre a Ásia do Leste, né? Que a gente diz no livro que teve sucesso, e a América Latina, especialmente o Brasil, que teve fracasso, né? Tem muita carga teórica e empírica no livro, muita, né? A gente tem mais de 10 páginas de referências bibliográficas e a gente, de novo, tentou traduzir toda essa literatura para quem não é economista e explicar de maneira muito simples, né? O que a gente chama na literatura econômica dos modelos clássicos, né? Do modelo de crescimento de Solow, modelo de Homer, depois esses modelos com learning effects, né? Do Stiglitz, toda a discussão da origem da industrialização da discussão entre os economistas, da briga do List, do Ricardo, sobre as vantagens comparativas, né, se os países devem explorar ou devem tentar lutar contra as suas vantagens comparativas e desenvolver novas vantagens. Sobre os cepalinos também, a gente é claramente de inspiração da CEPAL, né, tanto o André quanto eu. O André sabe muito de CEPAL, aliás, muito mais do que eu, ele me deu várias aulas de CEPAL. Então a gente traz um pouco de todos esses autores do Furtado, do Prebisch, do Nurks, do Rosenstein-Rodin, toda essa turma que é maravilhosa dos anos 50, né, que é fundamental para entender pobreza e riqueza das nações. A gente usa muito o livro do Eric Heiner, esse sim está aqui à mão, ó. O Eric Heiner que me deu umas aulas lá em Cambridge, quando eu fiquei lá como visiting scholar, né? Como os países ricos ficaram ricos e por que os pobres continuam pobres. Incrível, incrível o livro dele, li umas 3 vezes já. A gente usa muito dele também no livro, né? Essa coisa do poder de monopólio das empresas, né? Que vão adquirindo conteúdo tecnológico, vão ficando mais ricas, né? As empresas, no sentido que elas têm mais poder de precificar e de ocupar espaço nos mercados e, portanto, têm mais lucros e pagam salários maiores, né? Então ele tem... Isso é uma grande sacada dele da tese de 1980, né? Ele fez PhD em Cornell, estudou junto com o Hausmann, né? E o Hausmann também a gente usa muito. O Ricardo Hausmann e o César Hidalgo fizeram o Atlas da Complexidade, né? Que foi um breakthrough empírico fantástico, né? Fantástico para estudar comércio internacional e economia. Eu escrevi um livro já sobre isso. Foi publicado acho que em 2015, 2016, que é o Complexidade Econômica, que está por aqui. Olha ele aqui, ó. Aqui tem uma pilhinha dele, ó, do Complexidade Econômica. E ali eu simplesmente exploro essas ideias do Hausmann, do Ricardo Hausmann e do Hidalgo com aplicação de redes complexas para entender o comércio internacional e o desenvolvimento econômico. Então, nesse livro, junto com o André, a gente explora mais a fundo isso, a gente explica essas ideias do Hausmann e do Hidalgo, né, do Atlas da Complexidade, que são muito legais, né? A gente explica isso no livro, no curso também.
E elas se encaixam perfeitamente com essa discussão de learning effects, né, do Stiglitz. Alice Amsden a gente usa muito no livro, né, ela é grande especialista de Ásia, né, talvez uma das economistas, morreu já, ela é professora do MIT, uma das economistas mais brilhantes que estudou a Ásia, né, inspirou toda uma geração de economistas a estudar, a entender o fenômeno do Sudeste Asiático, né, ela escreveu um livro clássico sobre a Coreia do Sul, que é The Asian Next Giant, que é a história da Coreia do Sul, né. Depois ela escreveu um outro que é The Rise of the Rest, que está aqui também, para vocês verem que esses livros realmente andam aqui do meu lado. Ó, esse The Rise of the Rest, que é um baita livro, em que ela compara a América Latina, né, o que a América Latina fez de errado e o que a Ásia do Leste fez de certo. Basicamente ela dá o exemplo de Brasil, México e Argentina, principalmente, que se integraram achando que as multinacionais iam desenvolver a região e o país, né? Um pouco da ideia do FHC nos anos 90, que acabou se mostrando completamente equivocada, né? E a Amsden mostra como China e Índia, principalmente Taiwan, fizeram suas próprias multinacionais, fizeram suas próprias tecnologias, desenvolveram multinacionais domésticas, né? Empresas chinesas como a Huawei, que hoje vende mais do que a Apple. A própria Índia, a gente explora no livro isso, né? Ela fez a Mahindra, a Tata Motors comprou a Jaguar Land Rover, imagina. Milhares de empresas chinesas que hoje dominam o mercado, inclusive de eletrodomésticos, de computadores, do mundo inteiro, né? E Taiwan também, o Taiwan mais no back-end, né? Taiwan menos com marcas de front, mais no B2B, né? Então a gente também explora isso no livro, a gente usa muito a Alice Amsden, né? O Mustakan, que é um baita professor da SOAS, que é uma escola de economia de Londres, né? E estudou muito essa coisa do aprendizado, né? De como é que da dificuldade do aprendizado de economias e de empresas, né? Não é um aprendizado individual, e aí tem uma discussão no livro sobre educação, que obviamente não é só uma questão de educação, o buraco é muito mais embaixo, né? Por isso que a gente brinca no livro e no curso a gente explora isso mais a fundo, né? Que no Brasil a gente foi da indústria para o Uber, né? Como o Brasil está se desindustrializando, a gente não tem empresas, indústrias, tecido produtivo para absorver os trabalhadores que se qualificam, né? Então a educação forte que a gente tem aqui, de mestrados, doutorados, superqualificação que a gente tem conseguido, vão todos para o exterior, né? A indústria, educação sem indústria gera fuga de cérebros, né? Então o Brasil sofre muito com isso, porque ao mesmo tempo em que a gente melhorou muito o nosso sistema educacional, inclusive na parte de ciência e pesquisa, o nosso setor industrial está sendo desfeito, está se desmilinguindo, né? A indústria que já era 25% do PIB brasileiro, hoje representa 11%. A gente passou por um negócio que os economistas chamam de desindustrialização prematura, explica isso bastante no curso e no livro também, né? Portanto a gente não consegue absorver os cérebros que a gente tem, né? Os cérebros mais notáveis, né, que são formados aqui no Brasil, acabam indo embora, né? Então, aliás, a gente usa muito o Danny Roderick também, que estudou como o processo de abertura comercial nos 90 atrapalhou um pouco a América Latina e ajudou a Ásia, né? Ele mostra que na América Latina, como nossas empresas foram massacradas e a gente fez abertura com sobrevalorização cambial, deixando o câmbio muito apreciado, e corte de tarifas radical, né? Foi uma porrada muito violenta na nossa indústria. Na Ásia, eles foram mais lentos e graduais na abertura e deixaram o câmbio muito mais competitivo, né? A China é um baita exemplo disso, ela faz quase dumping cambial, né? De tão competitiva que ela deixa a moeda dela, né? E o Roderick, ele tem vários trabalhos, a gente cita acho que mais quase 10 trabalhos do Danny Roderick no nosso livro e no curso também. Mas quem melhor explorou tudo isso foi o Bresser, né? O Bresser vem escrevendo muito sobre a importância do câmbio competitivo, né? Na riqueza das nações e no atraso brasileiro, né? Um pouco nas ideias do novo desenvolvimentismo que ele vem desenvolvendo, que eu sou filho, o André também, que mostra que sem um câmbio competitivo, para desenvolver a nossa industrialização medium tech, high tech, né? A gente tem muita dificuldade, né? A gente não vai conseguir ocupar nosso espaço no mundo e vamos sofrer do que ele chama de doença holandesa, né? Que também é um negócio fundamental, que os economistas chamam de maldição dos recursos naturais, né? A gente tem muito disso por conta de soja, minério de ferro, a gente fica encalacrado ali na vocação agrícola e minerador e não consegue dar o salto da industrialização de verdade, né? Que é o que traz desenvolvimento econômico, né? Sem indústria não há desenvolvimento, não há riqueza das nações. E a gente trata disso de novo no livro, com muita calma, e no curso também, né? Então o Bresser é um pilar do nosso pensamento, aliás, ele que faz o prefácio de abertura, né? O comentário de abertura e acho que deve ter umas 20 citações dele, tanto eu quanto o André. A gente adora o Bresser, né? O Bresser me orientou no mestrado, no doutorado,
e foi o grande influenciador das minhas ideias, sem dúvida, e muita influência também no André Roncalha. Enfim, então isso é um voo rápido aí de alguns minutos, né, sobre o livro Brasil, uma economia que não aprende, e o curso EAD online, Brasil, uma economia que não aprende, que explora toda essa literatura que eu destaquei aqui. Foi um trabalho enorme, enorme que a gente teve, grande mérito do André Roncalha, que é um trabalhador incrível, né? O que ele consegue ler e digerir, produzir, ler e digerir e produzir é fantástico, né? O livro e o curso são esforços de tradução, né, do debate que tem no mundo e de casos do mundo, né, para o Brasil, né? A gente tem essa percepção de que o debate no Brasil é muito ruim, baixíssima qualidade, os economistas brasileiros estão completamente desatualizados, né? Eu trago até uma discussão, a gente faz uma menção ao livro da Laura Carvalho para entender o que aconteceu na era Dilma e Lula, que é um livro maravilhoso que está ali, fora do meu alcance. Mas a gente ficou meio traumatizado no Brasil, né? Porque falou assim, tudo que a Dilma e o Lula fizeram foi errado, logo a gente tem que fazer o contrário do que eles fizeram. E não é isso, né? A gente tem que aprender com os erros, ver o que deu certo, o que deu errado e fazer um debate não traumático, não traumatizado sobre isso, né? Então, no Brasil, eu acho que a opinião pública, os próprios economistas ficaram muito contaminados com isso, com os erros do governo Dilma e Lula, e eles acham que agora fazer o oposto é o certo, né? Que é o típico de uma resposta traumática, né? Em vez de você mergulhar, entender, né? Não jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? Entender o que foi acertado, e tem vários casos de acerto, né? Por exemplo, Parque Eólico do Nordeste, hoje 10% da nossa energia elétrica, mais do que Itaipu, já é, se a gente olhar, já é gerado pelas turbinas eólicas do Nordeste, né? A VEG, que é uma baita empresa brasileira, tudo isso a gente conta no livro, né? E no curso também explora em mais detalhes, né? A VEG, que é uma empresa brasileira, está entre top 5 do mundo de produção de turbinas eólicas, aerogeradores, né? Isso tem a ver com o programa de conteúdo nacional que o BNDES fez, muito acertado. A VEG é um exemplo incrível, né? Uma multinacional brasileira que comprou empresa nos Estados Unidos, imagina, é isso que a gente quer. Ela comprou uma empresa americana que tinha tecnologia de fazer o aerogerador e agora ela faz aqui, né? Também, então, é fruto desse sucesso, né, da era Lula e Dilma, o KC-390, esse baita avião da cargueiro de guerra da Embraer, que a gente explora no livro também, a gente conta a história, né? Foi um super sucesso brasileiro, é uma das grandes apostas da Boeing, imagina, da Boeing Embraer agora, porque é um avião ultra competitivo, né, com turbina, é um cargueiro com turbina, aguenta, sei lá, mais de 30 toneladas, tem um trem de pouso todo especial, fantástico, foi desenvolvido no Brasil, em São José, por uma empresa que chama Eleb, se não me falha a memória, que é uma joint venture entre era brasileira e acho que a Alemanha comprou metade, né? Então a gente tem vários casos de sucesso, né? Então o que eu quero dizer com isso é que o livro ele tenta contribuir para esse debate no Brasil, trazendo primeiro casos de sucesso aqui no Brasil, que a gente teve vários fracassos, Lava Jato, Petrobras, podemos inclusive discutir depois isso, mas a gente teve vários sucessos também, né? Então é importante entender esses sucessos e olhar o que está acontecendo no mundo, porque o Brasil está indo na contramão do mundo de novo, né? O mundo está fazendo política industrial, a Alemanha está fazendo fundos para proteger empresas domésticas de aquisição chinesa, estão fazendo fundos para incentivar carros elétricos, eles estão morrendo de medo. Estados Unidos dando subsídio a dar com pau militar para Tesla, proibindo a compra de produtos da Huawei, que é a única, que é a grande empresa de 5G. Então tem uma guerra tecnológica no mundo, né, com os governos defendendo suas empresas e o Brasil escancarando tudo. O Brasil mais perdido que cego em tiroteio, né? Então, no livro a gente tem essa preocupação de trazer o que está acontecendo no mundo e o debate entre economistas que avançou muito, né? Não só o Danny Roderick, o Joseph Stiglitz, Alice Amsden, que lideraram isso, né? O Ha-Joon Chang em Cambridge, o Eric Heiner, e aqui no Brasil, né? Os nossos decanos, né? O Bresser, o Beluso, o Sayad e tantos outros, né? Então, a ideia do livro é trazer essa discussão, né, para quem é leigo, para quem não é economista, sem economês, e atualizar o debate no Brasil, né? Tentar atualizar o debate no Brasil com as referências lá de fora, tanto de literatura, de bibliografia, quanto de casos, né? E o curso EAD Online são 20 horas disso daí, e aí eu e o André a gente realmente fala e fala e fala e explora e mergulha nos detalhes de tudo isso daí, algo que a gente pode fazer com muito mais calma num curso do que num livro, né, que tem outra natureza. Então a gente adora dar aula dessas coisas, né? Eu na GV, ele na Unifesp, enfim, isso é um pouco o nosso métier, tá bom? Então é isso, né? Queria contar um pouco aqui do livro que a gente escreveu e do curso. Obrigado.